primeira coisa que a gente tem que frisar, né, a respeito dessa questão da historiografia greco-romana é a sua característica, né, ou as suas características fundamentais. Em primeiro lugar, que ela é de índole humanista, ou seja, o conceito de homem como um animal racional é bastante acentuado aí nesse tipo de historiografia, a historiografia greco-romana. Pode-se ver que os gregos, né, é que eles entendiam aí o homem, né, o conceito, né, vamos dizer, helênico aí do homem, no sentido histórico, que ele, através da sua razão, né, se transforma numa força social, um potencial criador aí da história, né, dos eventos, fatos. Segundo o conceito helenístico romano, né, a herança ali helênica que Roma adquiriu, esse homem vai se tornar capaz de viver com sabedoria, né, viver sabiamente, meio que protegido, alicerçado pela sua racionalidade, num mundo que é perverso e hostil, né, bem a mentalidade marcial aí, romana, né? Então esse conceito humanista, né, muito fundamentado na que a ação humana é a única coisa em jogo aí no curso das modificações históricas. E a segunda característica fundamental seria o seu substancialismo, né? Vale lembrar, o que é imutável não é histórico, né? O que não muda não é histórico, Deus não é histórico, né? O que é histórico é o evento transitório, aquilo que muda, né? As coisas que se transformam, né? A substância que se manifesta o evento não significa nada para o historiador, e sim as suas mudanças, né? Vamos dizer, acidentais. Então, pensar historicamente nesse sentido é pensar em termos de substância seria incompatível, né? Teríamos que pensar em termos dos acidentes que ocorrem na substância. Claro, isso dentro desse conceito substancialista da historiografia greco-romana. Se nós pegarmos Heródoto, o que são os acontecimentos do Heródoto em vista disso? Aquilo que há de cognoscível em si mesmo, né? Então isso é importante em si mesmo. Então Heródoto foca exclusivamente nos fatos ocorridos ou nas transformações ocorridas, diferente do seu, entre aspas, continuador, o sujeito que veio depois dele, que foi o Tucídides, que já via não os fatos, né, como importantes em si mesmo, mas importantes na medida que lançassem uma luz sobre as entidades eternas e substanciais. Então você já vê aí a questão metafísica, né, grega sendo assimilada aí pelo historiador romano. Quando observa-se Tito Livio, né, no livro A Ideia de História de Collingwood, deixa bem claro, ele deixa bem claro, e já no historiador Tito Livio a distinção entre agente e ação, né, substância e acidente, é bastante, já é bem distinta, né, bem clara, né, onde mostra basicamente que o agente substancial está fora da história, né? E deve existir antes da ação que flui dele, pois que é óbvio. Nesse sentido, os romanos adotaram então essa metafísica substancialista dos gregos. Isso foi inclusive uma influência sobre os juristas, né? O próprio direito romano ele já tinha ali fundamentalmente em suas bases essa questão metafísica, essa questão das substâncias eternas ali, né? Embora os romanos não sejam considerados em relação aos gregos, em comparação aos gregos, tão filosóficos, até afilosóficos. Então esse Tito Livio ele acreditava assim dentro do seu esforço historiográfico
que, por exemplo, Roma era uma entidade eterna, ele não estava atrás dos indícios, dos fatos e das provas históricas do início de Roma, né? do início temporal histórico. Já tratava Roma como uma cidade permanente, uma entidade permanente e eterna. Aí quando você vê o outro historiador lá, o Tácito, ele faz a mesma coisa, só que o foco dele são os caracteres, né, o caráter humano das figuras que ele estava empreendendo um esforço histórico, né, as figuras que ele analisava e lançava um julgamento de valor sobre o seu caráter, né, os imperadores, etc., as figuras marcantes que, segundo a historiografia humanista greco-romana, são aqueles que modificam realmente a história, são os verdadeiros agentes. Então, nesse sentido, criou-se uma espécie de ceticismo histórico, tanto é que depois desses historiadores romanos, há uma cisão, assim, some um pouco o esforço de historicismo, nessa época romana em diante, até ser retomado aí com a influência cristã, porque esse ceticismo histórico encara os acontecimentos como incognoscíveis, né? Somente o que é substancial é cognoscível, né? Então tudo que acontece seriam apenas acidentes das substâncias, não tem um caráter científico nisso daí tudo, né? O agente sendo cognoscível, né? Ou seja, a substância eterna pode ser conhecida, mas ela não é conhecida pelo historiador. O historiador não vai chegar lá na Roma eterna e descobrir o princípio, porque ele não está interessado nisso, ele está interessado nos acidentes que houveram dentro dessa dimensão, que seria, no caso aqui, Roma. Mas quando vem a influência cristã, né, ela praticamente surge como? No século V a.C., com Heródoto e tudo mais, quando começa ali a ideia de história como uma coisa formal, né, uma ciência, né, como uma ciência, eu não creio que a história seja de fato uma ciência, mas quando ela surge ali como um esforço teorético, né, segundo Collingwood, isso a primeira, ali surge a primeira também grande crise, né, da historiografia. A segunda no século IV depois de Cristo, né, quando a ideia começa a ser remodelada já pelo cristianismo, e a terceira grande crise dessa historiografia vai se dar só no século XVIII, com as concepções de Berkeley, Hume, que já meio que removem assim do cenário a questão substancial, né, tanto material quanto espiritual, mas o foco esse século IV depois de Cristo, né, que quando vem o cristianismo remodela isso que a gente encontra no greco-romano, nesse processo. O cristianismo remove aí duas ideias mestras da historiografia greco-romana, que seria o conceito muito otimista de natureza humana e essa doutrina metafísica da substância. O conceito otimista da natureza humana começa a cair mediante a experiência moral do cristianismo, que via a ação humana uma cegueira permanente, inevitável, inerente a ela mesma, né? Segundo uma condição dada pelo pecado original. Então, a sabedoria que estava nas ações humanas não provinha exatamente, absolutamente do ser humano, mas a graça infundida por Deus, certo? Então, a questão do homem ser maravilhoso, né? Esse otimismo acerca esse humanismo exagerado, né, ou fundamental, é removido pelo conceito, né, não tão otimista assim da natureza humana por conta do pecado original da função da graça. A doutrina metafísica de substância começa a ser derrubada pela doutrina cristã, porque nela a única coisa eterna é Deus, não existe substância eterna que não seja Deus, vamos dizer assim, né? Eterna, né? Não imortal, isso é outro assunto. Tudo o resto é criação, então é dotado de início, podendo ser modificado, mudado, etc. Então, até mesmo as substâncias admitidas ali no cristianismo e concebidas aí pelos pensadores da antiguidade como substância, no cristianismo
né, eram admitidas como substâncias, mas não no mesmo sentido, né? Deus é considerado uma substância, mas também uma substância, só que de caráter incognoscível, certo? Nós podemos saber dele são só as suas ações aí deixadas no tempo dele mesmo. A gente não pode conhecer Deus, a substância de Deus, mas suas ações. Você pode ver até no São Tomás de Aquino, que repudiou esse conceito de substância divina e acabou definindo Deus aí em termos de ação, né? Coisa do atos puros. Né? Isso tudo aí acabou preparando essa terceira crise da historiografia europeia. E, por fim, a questão das ideias cristãs causou 3 efeitos principais, né? O primeiro deles, o processo histórico ele surge não das intenções humanas, mas das intenções divinas, certo? Então, a execução desse processo histórico já não é mais dada absolutamente nas mãos dos homens, mas sim na sua relação com a vontade divina, né? As ações dos agentes, né, a sua natureza, a sua existência, agora são encaradas como veículos, né, desses desígnios divinos. Então, o homem que antes era agente, agora ele é apenas uma circunstância, né? Ele é uma circunstância. Então, em primeiro lugar, o humanismo é meio que redimensionado com a ideia de graça e providencialismo, né? Deus está agindo, ele é o executor da história, não o homem, né? O homem é apenas um veículo dessa vontade divina, né? Essa transformação histórica que flui, né, da substância eterna de Deus, né, da ação eterna de Deus, e transformando a história através de seus acidentes. O processo histórico ele cria os seus veículos, né? E o primeiro passo e esse é o primeiro passo para empreender as características específicas da historiografia, né, já com a influência cristã. E o terceiro efeito, né, então, essa remoção aí do humanismo, essa ideia de que os homens, na verdade, são pequenos veículos da vontade divina e execução do plano histórico, é o universalismo, né? Então, quer dizer, não é aquela coisa particularista dos romanos, dos gregos, né, daquele povo escolhido, um povo em geral, aliás, em particular. O processo histórico ele abrange, né, todos os povos, pessoas, nações, impérios dentro dessa realização dos desígnios divinos. Então, isso significa que vale dizer que o processo histórico é da mesma espécie em todas as épocas, né? Todos eles estão encadeados segundo a ideia divina, né? A realização divina, da vontade divina. Então aí nós já vemos aí onde está o eixo da questão da história sintética, né? A história formal, que é o simples fato da natureza existir e aquilo que existe não pode deixar de existir, então aquilo está em memória, vamos dizer assim, né? Se não por nós, mas por Deus. A história pessoal, que é essa história das almas humanas que operam dentro desse fluxo, né? Já não como um agente pleno e completo, mas um agente que é sempre alicerçado aí pela graça divina, ou negador desta, certo? E a história formal, enquanto esforço humano para se criar algo que seja teorético, científico, embora não seja, né? Mas algo que seja praticamente quase que artístico, né? Uma arte de compilação desses diversos momentos, já aqui englobado aqui dentro desse efeito cristão, né, do universalismo. Então,
essa história que a gente chama aqui de história sintética, em termos metodológicos para nós aqui, em termos, né, de uso aqui na aula, ela é algo que nos conduz à ideia de que a ideia da providência, a ideia exatamente da influência e da ação divina aí sobre a história e a execução de todas as suas etapas.